Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver os laços de repetição da linguagem JavaScript. Bom, os laços de repetição nos oferecem um jeito mais fácil e rápido de implementarmos uma ação que tem que ser repetida várias vezes. Essa ação, por exemplo, pode ser uma operação de multiplicação. Se a gente tiver que fazer um programa para calcular a tabuada do número 7, a gente tem que fazer uma série de multiplicações de 7 vezes 1 até 7 vezes 10, mostrando aí o produto de cada multiplicação como resultado na tela. A abordagem mais ingênua para esse problema seria desenvolver 10 linhas de código e em cada linha colocar a multiplicação de 7 por um número de 1 a 10. Essa abordagem ela funciona, né? Ela gera aí a saída esperada, mas nós sabemos, né, que não é a melhor solução para esse problema e que existe um jeito muito mais simples e direto de gerar essa mesma saída que está aqui com bem menos linhas de código, né? E esse jeito é justamente usando os laços de repetição. A gente vai ver os laços for, while e do while. Começando pelo laço for, ele é bem parecido com fors de outras linguagens de programação. Então, se você já conhece o for no C, no C++ ou no Java, por exemplo, você não vai ter dificuldade nenhuma de entender o for também no JavaScript. Mas se você não conhece, não tem problema nenhum, ele é bem simples de ser compreendido. O for tradicional possui 3 parâmetros, uma expressão inicial, uma condição e uma atualização. E o código a ser repetido fica sempre entre chaves. Na expressão inicial, ela é executada uma única vez antes das repetições começarem. Então, esse é um bom parâmetro para a gente fazer a declaração e inicialização de variáveis. A condição tem um valor lógico, verdadeiro ou falso, que vai determinar se o código a ser repetido vai ser executado ou não. Se a condição tiver o valor verdadeiro, o código a ser repetido é executado, e se a condição tiver o valor falso, o programa sai do escopo do laço for. Por último, na atualização, a gente tem o incremento e o decremento de variáveis, né, para que a gente possa atualizar o valor da iteração. Então, como que um laço for é interpretado pelo programa? Bom, a expressão inicial, que é o primeiro parâmetro, ela é executada. E, a partir daí, a condição, que é o segundo parâmetro, vai determinar em que direção seguir. Se a condição for verdadeira, o código a ser repetido ele é executado e o que está no parâmetro atualização também é executado. E a condição é checada novamente. Se ela ainda for verdadeira, o código a ser repetido é executado e o que tiver no parâmetro atualização é feito. E o programa vai continuar nesse ciclo aqui até que a condição assuma um valor falso, o que vai fazer com que o programa seja direcionado para o fim do laço, que é determinado aqui pelo fechamento das chaves. Então, como que a gente faria para resolver o problema da tabuada usando esse laço for? Bom, para o primeiro parâmetro, que é a expressão inicial, a gente poderia criar uma nova variável chamada i e inicializar o valor dela com 1. Para a condição, como eu preciso que as minhas multiplicações por 7 se repitam de 1 até 10, eu posso colocar a comparação i menor ou igual a 10. Para que, quando i for menor ou igual a 10, a multiplicação de 7 pelo valor de i seja executado e mostrado na tela. E, por último, no parâmetro atualização, eu incremento o valor de i para que a próxima multiplicação possa ser calculada da maneira correta. Esse código está aqui. Vou apresentar aqui para vocês a tabuada com o laço for. Então, para i de 1, enquanto i for menor ou igual a 10, eu mostro o valor atual de i e incremento i em uma unidade. Executando esse código, temos aí a tabuada gerada pelo laço for. Essa tabuada ela é uma solução bem melhor, porque se anteriormente eu tinha 10 linhas de código, agora eu passo a ter somente 3.
Dando prosseguimento aí para os laços while e do while, eles são bem parecidos os dois. O código a ser repetido, mais uma vez, fica entre as chaves e ambos têm uma condição que funciona da mesma forma que a condição do for. Se a condição for verdadeira, o código a ser repetido é executado, e se a condição assumir um valor falso, o programa é direcionado para a linha imediatamente após o fechamento das chaves. A diferença entre esses dois laços de repetição é que o do while executa o código a ser repetido pelo menos uma vez antes de checar se a condição é verdadeira, enquanto o laço while já começa fazendo essa verificação. A tabuada com while, como que ela ficaria? No parâmetro condição, eu coloco i menor ou igual a 10, né, que é a mesma condição do laço for. O código a ser repetido é a multiplicação de 7 pelo valor atual de i. E no final, quando eu fizer essa multiplicação, eu atualizo o valor de i, incrementando em uma unidade. Lembrando que, para o while, eu não tenho um parâmetro para eu criar e inicializar variáveis. Então, se eu quiser fazer isso, eu tenho que fazer fora do escopo do laço de repetição. Bom, para a tabuada com while, então nós criamos uma variável i, e enquanto essa variável i for menor ou igual a 10, eu mostro a multiplicação de 7 pelo valor atual de i e incremento i em uma unidade. Executando aí, temos a nossa tabuada com o laço while. Para o laço do while, o código vai ser bem parecido que o gerado pela tabuada com o while. A diferença é que a comparação aqui, em vez dela ser feita no começo do laço de repetição, ela vai ser feita no final. Então, copiando aqui a tabuada do while, a gente vai ter praticamente o mesmo código para a tabuada com o do while, com a diferença que a comparação, em vez de ser feita no começo, ela vai ser feita no final. E finalmente temos aí a tabuada com o do while. Isso encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado por assistir.